Boa noite, todo mundo que está entrando. Como sempre, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Quem conhecer alguém que queria participar ou que quiser participar, na flechinha que envia para mais pessoas, para o pessoal chegar antes do início e também depois não ficar perguntando o que aconteceu depois que já passou. Eu vou, como sempre, aproveitar esses momentos para passar um pouquinho das programação da próxima semana, falar algumas coisas. Olha, antes que todo mundo sempre pergunte, todas as vezes que eu faço um Doutor Convida no domingo, logo após é publicado no perfil e também fica automaticamente no IGTV, onde estão todos os vídeos gravados anteriormente. Posteriormente também o pessoal coloca lá no canal do YouTube Flávio Pediatra. Então, só no outro dia, depois de algumas horas, eu tiro do feed para ficar uma coisa mais organizada no feed e ele fica lá no IGTV, que é uma abinha que você seleciona uma TVzinha para procurar. Então, depois do Doutor Convida, eu recebo várias mensagens. Onde é que ficou? Perdi, etc. Bem, repetindo, fica no IGTV, fica no feed, que é aquela parte principal que você abre. E agora, ainda por cima, eu estou colocando lá no canal do YouTube, para o pessoal que tem YouTube, que prefere usar pelo YouTube, tá? Então, hoje vai ser bem interessante, bem especial, porque a gente vai falar sobre um tema que eu acho que eu falo que é feijão com arroz, da pediatria geral, e causa muita dor de cabeça para os pais, para os papais, para as mamães, que é ouvido, nariz e garganta, né? Então, a gente vai ter a doutora Érica Sampaio, que é uma otorrino bastante experimentada, tá? E então vai ser bem interessante hoje. Essa semana, há pedidos, como sempre há pedidos, na quarta noite vai ter aula com o doutor no YouTube sobre resfriados e gripe, separando o joio do trigo. É um problema, né? Porque são conceitos diferentes que vocês precisam entender um pouco, saber separar quando o menino está realmente com a síndrome gripal de quando ele está resfriado. Às vezes não é tão fácil, então eu queria trazer um pouco minha visão sobre esse tema. Então, quarta-noite, 8 horas, aula com o doutor, resfriados versus gripe. Na próxima semana vai ser bem interessante, um tema novo também, que é um doutor convida com uma ginecologista e obstetra, a doutora Ana Beatriz Rerief. O perfil dela é @biarf. Ela é extremamente experiente em parto humanizado, ela é médica do Hospital Perinatal no Rio de Janeiro, já participou muitas vezes daquele programa da GNT sobre nascimento. E ela vai trazer uma visão bem interessante sobre um tema que eu propus a ela, que era o seguinte: os mitos da gestação e do parto. Então a gente vai ter uma conversa aberta sobre esse tema, gestação e parto. Todos aqueles moídos, menino com cordão, circular de cordão, é cesárea, aquele sangramento que a mulher tem, infecção urinária, parto normal, parto cesariano, o que faz, o que não faz. A gente vai fazer uma conversa de um bate-bola de pediatra, de obstetra para pediatra e pediatra para obstetra, tá? Então, próximo domingo, não percam. Então, vamos começar. Eu acho que já deu 5 minutinhos para a gente, também o pessoal entrar. Espero sempre um pouquinho, porque às vezes o pessoal está ainda domingo, final de domingo à noite, mas eu falo, melhor ver aqui o doutor convida do que assistir certas notícias, viu? Porque aqui vocês vão sair sempre com uma informação rica de valor. Quem já assistiu antes pode comprovar isso. E se você for assistir certas notícias no domingo à noite, você vai para debaixo da cama e não acorda no outro dia. Fica lá mesmo embaixo da cama com medo de tudo, tá? Então, assim, aqui eu sempre vou procurar trazer informação de valor. Então, vamos começar. Eu vou chamar a doutora Érica. A doutora Érica é otorrinolaringologista, médica pela Universidade Federal do Maranhão, residência em otorrino no Hospital Agamenon Magalhães, em Pernambuco.
e tem fellowship, uma espécie de estágio, no Instituto Portman de Bordeaux, na França, e na Clínica House em Los Angeles. Então, currículo, autoridade para falar sobre o tema, a doutora Érica tem de sobra. Vou chamá-la aqui. Eu vou desativar os comentários, como vocês sabem, para facilitar as coisas aqui. Tá aqui, doutora Érica. Tá chegando. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Deixa eu Tudo colocar de novo aqui, ótimo. só para o pessoal lhe conhecer, ficar vendo seu nome, currículo e perfil aqui. Pronto, olha, o perfil dela tá aí, ó, @ericasampaio.otorrino. Érica, eu vou primeiro, antes de começar a dizer como vai ser nossa conversa hoje, lhe agradecer de antemão por ter tirado seu domingo à noite, que normalmente para médico é de descanso mesmo, para a gente ter esse bate-papo aqui. Mas aí eu vou contar para o Mas pessoal como é que a gente se conheceu. conta, eu que agradeço, viu, o convite já desde já. Imagina, é uma honra estar aqui conversando com você. Aí foi o seguinte, pessoal, deixa eu contar aí. Eu estava naquela história da PFAPA, né? A gente estava sempre eu jogando caixinhas, conversas, etc. Aí eu dei uma resposta meio brincando. O pessoal dizendo assim: na PFAPA vai primeiro para o otorrino, vai para o pediatra, vai para não sei aonde. Aí eu disse: olha, eu acho que é melhor não ir primeiro para o otorrino, porque o otorrino não quer ver uma garganta e já não quer ver uma Vai medula querer e já quer tirar. A Érica veio lá na caixinha e disse: não, Flávio, não é todo otorrino que é assim, não. Aí nisso aí eu disse, então tá, vamos conversar então. Já vou lhe convidar logo aqui para um doutor convida para a gente conversar sobre essa temática. Aí ela se assustou um pouquinho, mas olha aí, Érica, estamos aqui. Não é um prazer imenso estar aqui. Agradeço mesmo a oportunidade, viu? Vai ser um prazer estar aqui conversando com você Muito sobre bem, esses assuntos. joia. O que é que a gente combinou assim de fazer uma dinâmica diferente, né? Eu abri uma caixinha de ontem para hoje. Nessa caixinha selecionei as perguntas assim que eu considero que abarcam muitas dúvidas das mamães e papais sobre o tema. E aí a gente vai jogar a caixinha aqui e eu e a doutora Érica vamos bater papo sobre cada uma delas. Vamos ver quanto tempo vai durar esse negócio, mas a gente vai vencer, viu, Érica? Vamos começar logo Tá aqui, ótimo, sem mais tá joia. delongas. Vamos para a primeira. Então vamos lá, ouvido. Otites. A causa é sempre secreção do nariz que vai para o ouvido. Então, quando a gente pensa em otite em criança, a gente pensa em algumas situações, né? A gente pensa num menino que está tomando muito banho de piscina, vem vários dias tomando muito banho de piscina, muito banho de praia. Aí passa uns 2 dias, começa a reclamar do ouvido, sente muita dor, a mãe vai tentar olhar, ele não deixa nem encostar na orelha. E aí ele procura o consultório, vai no pediatra, vai no otorrino, a gente examina e vê o quê? A pele do ouvido inchada, inflamada, vermelha, e a gente está diante de um problema chamado otite externa. Então, a otite externa é o quê? É uma infecção do conduto auditivo externo, que é essa parte mais externa da orelha, que vai aqui do buraquinho do ouvido até o tímpano. Certo? Isso acontece nesses momentos de muito banho, que a orelha fica úmida, mas acontece também quando o papai e a mamãe futucam muito o ouvido da criança, achando que estão limpando, acabam machucando ali a pele do ouvido, aí a bactéria, o fungo que está por ali, ele se aproveita desse machucadinho, entra e acaba fazendo um processo inflamatório, ou às vezes até a criança mesmo está com a unhazinha grande, mexe lá, vai coçar, acaba machucando o ouvido, e aí isso pode causar também uma infecção, né? Então, esse é o primeiro menino que a gente pensa com otite. E essa otite não tem relação com o nariz, certo? Essa aí, Érica, essa otite aí, eu falo que é aquela que dá no domingo à noite, pronto, agora. Foi para a piscina no sábado, passou o sábado todinho na piscina. Ninguém tá nem aí. Quando é no domingo à noite, começa o menino a gritar com dor no ouvido e lá vai o aperreio, né? Mas aí eu quero que você fale da Perfeito. outra otite, a otite Pronto. Aí é o que outro aperreia mesmo. menino, pronto. O outro menino é aquele que começa gripado, resfriado, nariz entupido, garganta inflamada, e aí vem a dor de ouvido, né? E aí ele vai procurar o médico, o otorrinopediatra, e aí quando a gente olha, a gente vê o quê? A gente vê a membrana timpânica lá vermelha, abaulada. Muitas vezes a gente consegue ver secreção atrás do tímpano, e aí a gente está diante, então, de uma otite média aguda,
que é uma inflamação da orelha média, que é justamente o que fica atrás do tímpano. E essa orelha média, ela sim se comunica com o nariz, através da tuba auditiva. Então, tuba auditiva é o que liga o ouvido no nariz. Quando a gente fala assim, ó, aquela pressãozinha, a gente sente o arzinho lá pro Isso. ouvido. Então, esse caminho chama tuba auditiva. E aí, essa infecção, sim, ela é originada de ou vírus ou bactérias que migram da via respiratória para dentro da orelha. E aí é aquela criança que já vem não só com dor, mas com febre, com outros sintomas associados, né, Flávio? Então, o pessoal tem que sempre entender e diferenciar. A otite externa é a da piscina, da praia, ou de. Tem pai que até fica, digamos assim, enfiando coisas impróprias no ouvido da criança, quer colocar tampa de caneta, quer colocar Grampo. clipe, grampo, e leva trauma no ouvido. Essa é a otite externa. A otite média, para vocês serem bem, gripou, começou a doer o ouvido, tá cheio de catarro, a gente pensa na otite média. São situações diferentes. Claro que a gente daria para fazer uma live sobre otite. Então, só para vocês Verdade. entenderem a diferença. Vamos passar para Diferenciarem, a né? próxima. Então, essa Perfeito. aqui, o bebê 10 meses de quarentena. Essa é uma pegada, assim, eu falo que é uma pegadinha porque, assim, bebê 10 meses de quarentena ficou com a garganta com placa. Doutora do pronto-socorro passou antibiótico. Como pegou? Eu só vou fazer um adendo, um disclaimer antes de Erika começar a responder. Assim, óbvio que a gente não pode falar sobre um paciente específico porque a gente não conhece dados. A gente vai falar como se Perfeito. fosse numa situação hipotética, né? Mas assim, eu queria Perfeito. que fosse essa pergunta, Érica, assim, sintetizando é o seguinte. Primeiro, criança de 10 10 meses tem meses. amidalite bacteriana com placa que precisa de antibiótico. A primeira coisa é essa, né? Depois a gente fala sobre como pegou, né? Pronto, então, é extremamente raro uma infecção bacteriana em criança abaixo de 2 anos. Muito improvável, extremamente difícil, para a gente não dizer que não tem, né? É Porque diz que é muito improvável. 99,9. Pronto. Isso, exato. É extremamente improvável. As crianças abaixo de 2 anos, elas fazem realmente amidalites virais. Na verdade, a maioria das amidalites são virais, né? Não só nas crianças abaixo de 2 anos, mas Qualquer nessas elas idade. são praticamente exclusivamente virais, né? Então, esse E essa antibiótico fica questão bem de interrogado aí. a gente sempre diz assim, eu sempre falo assim, e aí essa frase eu me acredito, né? Assim, eu digo, olha, a garganta é a que leva mais a culpa da febre no pronto-socorro. Então, garganta vermelhinha, garganta com plaquinha, o menino chega lá com febre, muitas vezes assim. Quantas vezes eu já peguei isso? Quando eu vou examinar a criança, eu não vejo nada além de um vermelhidão muito leve. E aí, depois de 2 dias ou 3 dias de um bebê de 10 meses com febre, lá vem aquelas velhas manchinhas, quando a febre passa, Exato. e aí vem a roséola. Então, dependendo da situação aí, pode ser até que depois de uns dias do antibiótico a gente começa a perceber que não é uma bactéria. Mas como a doutora Erika falou, não é comum, é uma coisa extremamente rara. E se for de Exato. fato uma amidalite bacteriana, tem que investigar essa criança a questão Perfeito. imunológica, porque é uma coisa assim, incomum, né? Mas tá bom, vamos lá Ainda para mais pensando vamos numa para a criança próxima. isolada que não está frequentando creche, não está frequentando nada, né? Aí torna Exatamente. ainda mais improvável, né? A criançada pega, faz as amidalites, né, as tonsilites, porque é só o pessoal entender, né? Hoje a gente tecnicamente chama tonsilite e não amidalite, mas eu sei que vai ser difícil para o pessoal mudar esse termo, Exato. amidalite. Então, assim, eu falo que é uma doença do escolar, né? Então, com as escolas fechadas, não é impossível, mas é Mas é pouco improvável e menos provável. provável ainda com 10 meses de vida, né? Mas vamos lá, Exato. essa, Com essa certeza. próxima vai merecer uma conversa que você explane de forma mais longa, porque eu acho que é uma área muito da sua expertise, né, nariz, e falar isso. É necessário fazer lavagem nasal sempre num bebê de 1 mês de vida. Mas vamos falar no genérico aí. A lavagem nasal precisa ser feita diariamente como uma medida de higiene, igual escovar o dente, ou não necessariamente? É nosso sonho, Flávio, é que todo mundo entenda que a lavagem nasal deveria ser que nem escovar o dente. Saiu da barriga, o menino já tem que começar a lavar o nariz.
Esse é o ideal, né? Então, a lavagem nasal para o bebê de 1 mês, para a criança de 1 ano, para a de 10 anos, para o adulto, todo mundo deveria lavar o nariz todos os dias, como parte da rotina mesmo. Agora, no neném, a gente acha isso ainda mais importante, no bebezinho de 1 mês, porque o bebê, ele é respirador nasal exclusivo, né? Então, o bebezinho, ele não nasce sabendo respirar pela boca. O bebezinho, ele só respira pelo nariz. Então, a gente precisa manter esse nariz livre para que o bebê consiga mamar bem, consiga dormir bem, ele não fique agoniado, arreliado, como a gente diz, né? Então, a lavagem nasal é bem importante em todas as faixas etárias, mas no nenenzinho tem essa questão de da respiração nasal Adicional, né? ser exclusiva e ele precisar estar com o narizinho livre. É por isso, pessoal, que os bebês eles ficam tão incomodados quando eles estão com alguma obstrução nasal, né? Porque eles não têm essa capacidade de compensar respirando pela boca. Então, muitas vezes a gente vê até o bebê cansadinho mesmo quando está com o nariz trancado. E a pergunta que eu te faço é só assim, o seguinte: primeiro, a lavagem nasal precisa ser com seringa ou pode ser com daqueles dispositivos que valvulados, né, fechados. Tem vantagem, Pode. não tem vantagem em termos de No risco, neném. assim. Perfeito. Porque a pessoa sempre fica, eu tenho medo Com de medo, né? engasgar, etc. Então, me diz um pouco assim, para o bebê pequeno, eu acho que depois até mais para frente tem uma pergunta sobre lavagem nasal para criança maior, a gente pode falar. Mas eu falo A assim, gente o bebê reforça, né? No pequenininho, nessa neném. faixa de 3 meses, até três No meses. bebezinho, você pode usar conta-gotas, é uma boa alternativa. Você pode usar os sprays de jato contínuo, aqueles pressurizados. Inclusive, tem vários desses pressurizados que são específicos para bebezinho. Tem um jatinho mais suave. Mais E leve. você pode. Isso. E você pode usar também a seringa. Só que o que é importante aqui a gente frisar é que o bebezinho, como eu falei, ele só respira pelo nariz. Então, você não pode manter o nariz com um soro muito tempo. Então, não adianta você botar lá o jato contínuo e ficar apertando, esquecer o negócio aqui no nariz, porque a criança vai Vai ficar inundar o sufocada, vai menino engasgar também. e vai meio que afogar a criança, né? Que eu acho que é um temor dos pais muito grande. Ai, meu Deus, não vai Isso, sufocar. isso. Mas se você fizer de forma lenta, coloca um pouquinho no nariz do neném, espera ele respirar, para ele não se assustar, para que ele não engasgue. Lembrar sempre de levantar a cabeceira do neném. Nunca fazer a lavagem nasal com o bebê completamente deitado, porque isso facilita os engasgos, né? E o mais importante, independente do que você escolha para lavar, é justamente a forma de usar. Então, usou o jato contínuo, aperta um pouquinho, dá um tempinho para o neném respirar, vai mais um pouquinho, dá um tempinho para o neném respirar. A mesma coisa o conta-gotas, a mesma coisa a seringa. E se usar seringa, nunca com pressão. Né? A gente, na criança maior, a gente já Você ainda faz uma pega para a pressão com barriga. a seringa, pronto. No bebezinho, a gente não indica que faça com essa pressão, porque a gente tem risco de o bebezinho ter a dorzinha no ouvido, a tuba é mais patente, então pode ir soro lá pro ouvido e a criança ter um desconforto na orelha também. Então pode a Uhum. seringa, mas tem que fazer com baixa pressão, sem alta pressão, sem fazer E força a, pro e a nariz. quantidade pequena, né? Não seria como na Isso. criança Você maior que. Você pode começar fazendo 2 ml primeiro, e você vai aumentando essa quantidade à medida que o bebezinho vai crescendo. Se você for usar o conta-gotas ou a seringa, no caso, né? Eu falo assim, se a mãe está insegura, se ela tem algum tipo de insegurança em fazer, começa pelos dispositivos que são, digamos Pronto. assim, com volume controlado, eles já dispensam uma quantidade própria, né? Você não vai ter medo e muitos deles a possibilidade de, mesmo em qualquer posição, ele dispensa sem grande problema. Agora, como é que falou, já vi aí o vídeo do pessoal mandando deitar o bebezinho e colocar ele de lado, a chance de haver uma complicação é maior. Então, o ideal é colocar ele no Isso. colo e vir alguém ajudar, dar uma forcinha e fazer lá, né? Perfeito. A lavagem. Exatamente. Exatamente. Mas Perfeito. deve ser, digamos, uma rotina de higiene do bebê, né? Exato. Sempre. No bebezinho, na rotina, pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, se o bebezinho estiver bem,
sem nenhuma queixa nasal, 1, 2 vezes ao dia, a otorrino já fica satisfeita, E já. se entupir mais, pode fazer. O pessoal pode fazer quantas vezes for Pode, o tanto preciso, que tá quiser. tranquilo, né? Perfeito. Exato. Não, não tem quantidade máxima. Eu Aí vou é à contar um vontade. negócio que eu acho que você aí no Maranhão deve escutar também, que a gente escuta aqui na Paraíba. Chega os menininhos pra gente, 1 mês de vida, com ronquinho, né, no nariz, aí piora à noite, na madrugada, no sereno, na hora do sereno, mais forte, aí doutor, tô preocupado. Aí eu fui para, sei lá, eu perguntei a fulaninha, a cicraninha, minha vizinha, ela disse, isso é resto de parto. Aí eu digo, Ih, olha, minha filha, não tem resto de parto em canto nenhum no seu menino. Isso acontece porque o nariz do bebê é muito sensível, ele é reativo. Então, de dia está mais quente, não vai ter tanto problema. Mas quando esfria à noite, ele vai para o quarto mais friozinho, o nariz tranca um pouco. Se tiver com alguma dificuldade para mamar, para comer, para dormir, não só você pode elevar um pouquinho a cabeceira, que melhora a respiração nasal, quanto botar lá o spray. Se precisar botar 1, 2, 3 vezes, fica à vontade. É por aí, né? é isso aí, Já lhe perfeito, falaram de resto de impecável. parto aí no Maranhão? Já Não. muito, vixe, demais. Resto de parto no ouvido, no nariz. Aqui o resto de parto fica em tudo quanto é Tossiu é canto. resto de parto. Eu digo que parto que não tem fim é esse. O menino Exatamente. com 6 meses, com o nariz Isso quer entupido, é resto dizer, de e o menino parto. já tá grande sentando e é resto de parto ainda. Se Digo, meu brincar, Deus, vai nascer outro misericórdia. menino, ainda tem resto de parto dentro dele, né? Mas vamos para a Exatamente, com próxima. certeza. Vamos para a próxima. Vamos lá. Eita, essa é outra. Eu só selecionei criança que come coisas geladas. Pode causar dor na garganta se ela não for acostumada a comer. Bora, doutora Érica, outra bronca aí para responder. Então, agora é agora que as vovós ficam assim polvorosas, né? Para escutar o que que a gente vai falar, né? Então vamos lá. As coisas geladas, os alimentos gelados, eles não causam infecção de garganta, certo? Então eles não vão fazer amidalite nem nada disso, porque quem faz isso ou é bactéria ou é vírus. O pobre do gelado não tem nada a ver com a Paga o pato. história, certo? Ele paga o pato, exatamente. Inclusive, em algumas situações, por exemplo, quando a garganta fica irritada porque está ressecado ou por conta de poluição, o geladinho até ajuda, né? Ele dá uma aliviada, diminui o desconforto. O que acontece é que se a criança estiver com a garganta inflamada, então se a criança estiver com amidalite, aí o gelado pode atrapalhar. Porque o alimento gelado, ele diminui o movimento ciliar e aí isso pode causar piora dos sintomas, mas não que a causa da infecção tenha sido o sorvete. Agora acontece que algumas pessoas têm sensibilidade ao frio. Então, a gente conhece, inclusive, adultos que dizem assim: ah, essa médica está dizendo isso, mas quando eu tomo um suco gelado, eu tomo sorvete, minha garganta dói. Como é que ela está dizendo que não dói? Não é que não doa, doer pode doer, né? Se você tiver sensibilidade ao frio, tanto crianças quanto adultos podem ter dor, mas sem que isso signifique uma doença de Uhum. verdade, né? Não é um processo infeccioso. Na Isso é mais um pediatria, mito. tem uma situação que eu digo que toda vez que eu falo, se tiver avó dentro, uma tia, uma madrinha, ela me fulmina assim com os olhos. Vai me matar. Eu vou sair daqui direto para rezar, para um rezador, para ele tirar esse olhado de mim. É quando a criança está com uma gengivoestomatite aguda, ou seja, né, com aquelas aftas na boca, Aftas. etc. E a gente Uhum. diz assim, a partir de agora, você, até esse menino ficar bom, tudo que você der vai ser gelado para ele ou frio. Não dê nada morno, Vixe, quente ou temperado. Elas olham assim, escuta, arregala já. tá doido, só pode estar doido. E é verdade, é o que a Erika está Com dizendo. Imagina certeza. quando a criança, imagina a criança cheia de aftas na boca, lá nos pilares da amígdala, e ela não aguenta tomar nada na temperatura de ambiente para quente. Agora você dá um geladinho, você faz pega um suquinho mais gelado, pega o leite mais gelado, pega uma fruta, uma banana que você amassou e coloca na geladeira, desce Aceita super legal, né? bem. Um iogurte com a fruta e tal. Então, assim, para Isso. o pessoal entender que, agora, especificamente no que a gente conhece como dor de garganta por vírus ou bactéria, negócio do Isso. gelado, Zero.
Não Zero tem, às vezes, não inclusive, a causa criança nada, né? só está aceitando aquilo, né? Tá mal, Com tá com certeza. aquele incômodo. Então, assim, não vai piorar, não vai Deixa tomar. matar. Isso, com Isso. certeza, Então, lógico. ponto vencido. Vamos para o próximo. Essa é interessante também, porque eu vejo assim, eu vejo muito foco no tratamento medicamentoso e pouco foco nas medidas de qualidade de vida, de controle ambiental. E eu queria que nessa Ambiental. pergunta você falasse isso, né? Rinite alérgica. Como melhorar a qualidade de vida de quem tem? Inclusive, Flávio, quando hoje em dia eu te uso de exemplo quando não no consultório, porque eu acho aquele que você sempre coloca aquele quarto de monge para criança, eu acho o máximo, né? Quem é seguidor do Flávio aqui, que nem eu, que já sou seguidora há muito tempo, a gente já está bem acostumado com aquela foto lá do quarto de monge, é só a cama e o colchão E sem olha, meus nada, né? pacientes sabem que eu falo disso há muito tempo, só que eu chamava quarto de padre. Aí eu decidi chamar quarto de monge, porque normalmente o monge é aquele quarto bem simplesinho mesmo, aquele negócio. Aí o pessoal diz, Pronto, eu que achei danado esse quarto de monge. fantástico. Eu falei aí. Aquela imagem é fantástica. Então, é exatamente isso, né? No, para o alérgico, menos é mais. E essas medidas de controle ambiental, elas são tão ou mais importantes do que o tratamento medicamentoso. Por quê? Porque a rinite alérgica, ela é uma doença crônica, ela vai acompanhar a criança ao longo da vida. E a criança não vai ficar usando remédio todo dia, o tempo inteiro, né? Então, as medidas de controle ambiental, elas entram aí com uma importância muito grande para a gente diminuir. Muitas vezes a gente consegue deixar a criança longos períodos sem ter queixa, né? Então, quais são esses cuidados que a gente precisa ter na casa toda, mas especialmente no quarto da criança? Porque a criança passa muito tempo no quarto, dorme muitas horas, então esse cuidado com o quarto é muito importante. Então, no quarto, a gente tem que ter a cama, o colchão. Se usar travesseiro, dá preferência a travesseiros sintéticos, evitar travesseiros com pena. Então, usar látex ou espuma. Se puder usar capa antiácaro tanto no travesseiro quanto no colchão, é bem importante. Se o quarto puder ser num ambiente ventilado, ensolarado, ajuda bastante. Muitas vezes a gente sabe que isso não está muito na possibilidade de controle da pessoa, né? Mas se estiver, manter as janelas abertas do quarto durante o dia para que ventile. Evitar tapetes, cortinas. Se for preciso, às vezes o quarto é muito claro, a criança se incomoda com a claridade, dá preferência à persiana, porque a gente consegue fazer a limpeza da persiana com pano, não é tecido, né? Trocar roupa de cama com frequência, então precisa estar trocando tudo, lençol, fronha, com frequência, evitar cobertor, edredom, assim. A gente fala evitar, pelo menos para a minha realidade aqui, Maranhão, a Dá gente para não aguentar, mas o pessoal precisa. do Rio Grande do Sul não dá para evitar, Pronto, não. aí se você for exatamente, se você precisar usar, morar num lugar muito frio, limpar, lavar com frequência, né? É, tem Esse mais de um, edredom. né, para trocar. Exato, para trocar. Fazer a limpeza do quarto, de preferência com pano úmido, evitar a vassoura, porque a vassoura só faz tirar a poeira de um canto e E levar para o jogando. outro, né? Levanta para cima de um móvel, para cima da cama, para cima do guarda-roupa. Então, a preferência é sempre pelo paninho úmido, esse paninho úmido só com água, evitar desinfetante, água sanitária, nada com cheiro muito Aspirador forte. também, né? Pode usar um aspirador também, Isso, né? perfeito. Pode usar o aspirador, é uma alternativa. Muita gente não tem aspirador em casa, o paninho resolve, que é uma beleza, mas se puder, o aspirador ajuda muito no colchão também. Quem puder botar o colchão para pegar sol ajuda para o ácaro, mas a aspiração é muito boa com aspirador de pó. Me lembra mais alguma coisa, Flávio, que eu Outra tinha coisa que eu assim. falo sempre é o seguinte: ó, não deixe nesse sentido de Ah, quarto de monge. Livro, estante de livro no quarto da pronto. Bicho de criança, né? pelúcia, Se né? der para não ter o guarda-roupa ali, todo mundo sabe que a guarda-roupa fica fechada, aquela roupa ali, às vezes está voltado para a parede e não pega sol. Quem tem rinite, abre o guarda-roupa, bata a cara O assim para escolher nariz uma já. roupa, já está espirro, o nariz já dá sinal. Então, Lembrei outra também a coisa gente que eu falo é assim, afastar a cama da parede, não né? encostar na Pode parede, às vezes a também. umidade ali, o fungo que junta. Isso. Uma coisa que eu vou falar a experiência pessoal aqui. Eu tenho um pouco de rinite, não é tão
tão ruim, mas meu filho também tinha um pouquinho de rinite, Pedro. E do lado da cama dele tinha uma daquelas painéis de madeira, sabe? Painelzinho de madeira, daqueles de decoração, de MDF. Enfim, que deu cupim nesse painel, entrou cupim. Eu moro no meio do mato mesmo, então o cupim aqui a gente tá no lugar dos cupins, eles não têm culpa. Entrou, e aí a gente teve que trocar esse painel. Quando a gente tirou esse painel, era fungo que dava para, acho que, estudar fungo por 1000 anos. E aí a gente substituiu, colocou uma cerâmica ornamental, uma cerâmica no lugar. Desse dia em diante, o nariz do menino parou de aperrear. Nunca mais. Então, às Papel vezes, de eu aviso o parede pessoal também, assim, né, ó, Flávio? Evitar papel coloca, de parede. isso, coloca uma meia paredezinha de cerâmica, bonitinha, porque às vezes facilita a limpeza e não entra a umidade como entra na parede comum, né, se for possível. E outra coisa que eu sempre falo é do sofá, porque é o seguinte, o menino não fica só no quarto, né? Então, É às verdade. vezes a criança fica muito tempo na sala e na sala tem aquele sofá de 20 anos de idade que nunca trocou o estofado, né? Então eu falo que aquilo ali é onde mora o ácaro. Ali É deitou, começa a verdade. espirrar. Então é outra coisa que o pessoal precisa ter cuidado é com o sofá, Limpeza né? de Essa... ar-condicionado, ventilador também, né, Flávio? Eu acabei não falando, mas é uma coisa bem importante, Sim, né? sim. Lembrar de lavar o filtro do ar-condicionado, de limpar a hélice do ventilador com frequência. São Acho que locais que acumulam muito ácaro também, né? Então é importante manter limpos. acho que a gente venceu a maioria das coisas de controle Acho que ambiental sim. mesmo. Aí deixa eu ir para outra aqui. Eita, essa também é complicada. Quando é necessário retirar as amígdalas? 5 infecções em 6 meses seria o indício. Então, nós vamos entrar numa seara que, inclusive, fez eu começar ter essa interação com a Érica, porque eu falo o seguinte, claramente para a gente, pediatra, né? Eu, pediatra há 15 anos, me formei, vai fazer 20 anos, parece que a gente começou a ter menos indicação de amidalectomia ao longo do tempo nas crianças, né? Com Talvez certeza. isso seja fruto da evidência científica que determinou de forma muito precisa, né, a criança que merece a retirada de um órgão que tem o histórico dele de ser Tem uma um órgão função, do né? sistema imune, tem uma função e tem uma variação de tamanho ao longo do tempo, que inclusive acho que tem uma pergunta depois sobre isso. Mas aí me diga, quando é a hora que você diz assim, ó, realmente aqui vamos ter que pensar em retirar a amígdala? Então, primeiro falando desse caso em específico, vou falar primeiro das infecções, depois a gente fala das outras indicações que não são as infecciosas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver nesse caso específico que a criança teve 5 infecções foi que tipo de infecção foi essa, né? Porque é que nem você falou, o que que acontece? O menino vai no pronto-socorro, o pediatra abaixa a língua, é amidalite, taca antibiótico, vai para casa. Aí vai no outro mês, outra amidalite. Mas a maioria dessas amidalites, de fato, não eram amidalites bacterianas. Então, o primeiro ponto, e eu acho que esse ponto é muito importante, é a gente saber como é que foi esse diagnóstico, né? Quem foi que viu essas 5 infecções em 6 meses? Então, essas crianças que fazem infecção recorrente de garganta, a orientação que a gente dá é que sempre façam, sempre que possível, o acompanhamento com o médico assistente mesmo. A gente sabe que às vezes é difícil, você acaba recorrendo à urgência, mas foi na urgência no domingo, na segunda vá no seu pediatra, vá no seu otorrino para ser avaliado, para ver aquilo ali direitinho, se é aquilo mesmo, se a conduta é aquela. Porque essas amidalites, que a gente vai falar das indicações de amidalectomia, a gente vai considerar sendo amidalites bacterianas, né? Bacterianas, Então, isso exatamente. aí é muito importante. Os critérios que a gente mais utiliza são os critérios de Paradise para infecção. Quais são esses critérios? Então, a gente avalia a criança quanto ao número de infecções em 1 ano, 2 e 3 consecutivos. Então, se a criança tiver 7 crises em 1 ano de amidalite bacteriana, ela. Documentada, certeza que era Isso, bacteriana. perfeito, exatamente. Aí ela tem a indicação cirúrgica. Se ela fizer 5 crises de amidalite por 2 anos consecutivos, também
E se fizer 3 crises de amidalite bacteriana em 3 anos consecutivos, também é uma indicação cirúrgica. Mas vejam que a gente acompanha a criança por um tempo prolongado. Não é assim, a criança inflamou a garganta 2 vezes, vamos embora ali tirar a amígdala, porque essa garganta está dando muito trabalho. Eu acho que lá, muito tempo atrás, já foi assim, né? Antigamente a garganta inflamava, bora tirar. Né? Era igual arrancar dente, pelo menos por aqui era assim. O mini dente doeu, bora arrancar o dente. A garganta, acho que é mais ou menos, era a mesma Era coisa, por aí, né? né? Era muito frequente a indicação cirúrgica e hoje a gente é muito mais cauteloso realmente na indicação. Então, essa indicação dos critérios de Paradise é falando da indicação das infecções, da quantidade episódios de infecções. infecciosos. Pronto, mas a gente indica a amidalectomia em outras situações também. Por exemplo, quando o menino tem a amígdala muito grande e isso causa a apneia do sono, que é parar de respirar quando dorme. Então, se isso também é visto, é documentado, essa também é uma indicação cirúrgica e geralmente essa indicação cirúrgica vem junto da retirada da adenoide. A maioria imensa das vezes, a criança com hipertrofia de amígdala que causa a apneia ela também tem a adenoide grande e acaba precisando fazer de forma casada, conjunta ali no mesmo procedimento. E às vezes não causa a apneia do sono, mas causa distúrbios de sono, acompanhado de distúrbio de crescimento, acompanhado de distúrbio Dificuldade alimentar, né? de alimentação, disfagia, perfeito. Então, essas crianças, mesmo sem apneia, mas se tem essa amígdala muito grande, tem enurese noturna também, né? Também é uma situação que chama atenção para a qualidade de sono ruim. Então, isso também pode ser discutido com a família para ser uma indicação cirúrgica. Se a criança faz abscesso, periamidaliana, não é muito comum em criança, mas pode acontecer. Também é uma indicação de amidalectomia. Mas as indicações hoje são Essa mais... questão do abscesso, eu acho que é importante só citar para o pessoal entender o que é. Abscesso periamidaliano é uma situação bastante urgente, digamos assim, do ponto de vista de intervenção, né? E é uma ocasião rara, mas é quando o seu filho Isso. está com uma amidalite e de repente ele te diz que está sentindo um lado com muita dificuldade de engolir, ele não consegue engolir direito, uma febre persistente, e quando você olha a garganta do seu filho, é como se ela tivesse crescida para um lado, ela tivesse aumentada para um lado, de um lado só. Essa é a hora que não se pode esperar nem uma hora para levar no otorrino, porque pode levar a uma complicação muito séria, que é a extensão dessa infecção para a via aérea e o fechamento da via aérea. E aí, nesses casos, né, o otorrino, dependendo da situação, ele drena e opera, ou drena e marca para operar depois, a depender da situação, né, da criança. Exatamente. Mas assim, sempre lembrem disso que eu estou falando. Se seu filho está com uma dor na garganta, uma amidalite, ou está tratando a amidalite, e de repente ele te diz que não está conseguindo engolir direito, e você olha, a garganta está de um lado, começando a aumentar unilateralmente de um lado só, procure a doutora Érica para hoje, não para ontem não. Mas vamos lá para a próxima. Essa aí, pronto. Essa vai na história da lavagem nasal, mas de uma forma eu trouxe porque ela tem uma nuance importante. Olha só. Bebê de 6 meses precisa aspirar o nariz todos os dias desde que nasceu. Fica fechadinho, é normal. O que eu queria que você trouxesse era só assim. Tem situações que essa obstrução nasal neonatal precisa de ir no otorrino para ele fazer um exame mais aprofundado, né? Então, quando é que esse narizinho fechadinho deve motivar uma ida ao otorrino? Pronto. Então, essa situação de aspirar o nariz todo dia já chama a atenção, não é uma coisa comum. A aspiração, ela é para acontecer de exceção, né? A gente precisa aspirar o nariz se a criança estiver muito secretiva, se eu estou lavando e se não está melhorando. E aí, se a gente observa isso, que não é uma coisa comum, uma criança com muita secreção, o tempo todo com secreção no nariz, com muita dificuldade para respirar, a gente precisa fazer uma endoscopia nasal mesmo. Precisa passar uma câmerazinha. Quem não sabe o que é endoscopia nasal, a gente passa um nasofibroscópio, que é uma câmerazinha pelo nariz da criança, e a gente examina até a passagem do nariz para a garganta. Algumas vezes a gente encontra, por exemplo,
lá fechadinho lá no fundo, então a criança tem a atresia de Cohen, que a gente chama, Unilateral, né? unilateral, perfeito. Então é uma possibilidade, mas realmente a gente só vai conseguir avaliar isso através da endoscopia nasal. E eu falo que não é normal que uma criança precise e tenha impacto tão grande em uma obstrução nasal. Então, se isso está Com certeza. acontecendo, pode ser um indício de que tenha algo anatômico, né? Alguma malformação Estrutural. Uhum. estrutural ou algo que esteja o tempo todo agredindo o nariz, alguma coisa assim, que aí realmente Perfeito. é a hora que tem que ir no otorrino para, como a doutora Érica disse, fazer um exame mais aprofundado. Somente o exame que o pediatra faz de visualização da parte anterior da narina não é suficiente para esclarecer o diagnóstico nesses casos. Então, Perfeito. assim, Isso é a mesmo. hora de procurar o otorrino O também. Então, especialista, vamos lá. né? Meu filho teve otite. Eita, esse também é muito comum. A médica disse que é porque toma leite deitado. Diga aí. Então, a criança, ela tem uma alteração que não é doença, mas a anatomia da tuba auditiva, que é aquilo que a gente falou no começo, que liga o ouvido no nariz, diferente da gente grande. Então, a tuba auditiva da criança, ela é mais curta e ela é mais horizontalizada, né? Então, como essa alteração estrutural lá é diferente, quando o bebê ele toma a mamadeira dele lá deitadinho, existe uma chance sim maior desse leite migrar do nariz para dentro da orelha, por conta dessa diferença anatômica entre o adulto e a criança. Mas, assim, não é uma coisa, digamos assim, depende do que foi essa otite, né? Como foi falado aí, porque se Claro, for com aquela otite certeza, clássica, lógico, né? com Tipo, estava certeza. com a síndrome gripal e fez Aumenta a uma chance, otite, mas né? não quer dizer, claro, com Não é certeza. causa, Existe, digamos assim, pode ser um evento, é uma mas não é o mais possibilidade, frequente. não é o comum. Com certeza, exato. Você Mas acha assim, que entrando nessa seara, realmente é muito relevante a participação do refluxo fisiológico nessa possibilidade ou normalmente é só quando é o patológico mesmo? Aquele é só quando refluxo gasoso. normalmente a gente não vê no refluxo fisiológico uma relação direta com a otite, não. É mais no refluxo Né? patológico mesmo. É Entendi. sim. Ou seja, o pessoal entender assim, as golfadas comuns que seu bebê tem, se ele está indo bem, aquele refluxo do bebê feliz, não seria também responsável por isso aí não. Agora, se seu bebê tem um refluxo gastroesofágico sendo tratado como refluxo patológico mesmo, olha, o bebê está tendo refluxo, não está ganhando peso, tem pneumonia de repetição, não está evoluindo bem, e começa a ter episódios de problema no ouvido, precisa rever a Isso, terapêutica desse desse refluxo e ver refluxo. essa questão desses hábitos, de não dar Perfeito. deitado, Tentar que corrigir, envolve exato. a própria orientação do refluxo também. Com Mas certeza, vamos lá para a exatamente. próxima. Então, essa também é uma meio pegadinha. A partir de que idade É, o diagnóstico de rinite alérgica é confiável? então, vamos lá. O diagnóstico de rinite alérgica, ele é um diagnóstico clínico, né, Flávio? Então, ele é essencialmente clínico. Então, se a criança tem sintomas clássicos, né? Vamos lá, o menino está espirrando, nariz entupido, coriza, ele tem uma história familiar importante, positiva. Então, a história familiar na rinite alérgica, ela tem uma importância muito grande, né? Então, Isso. filhos de pais alérgicos têm uma chance muito grande de ser alérgico também. Então, um pai alérgico vai aí de 30% a 50%. Dos dois pais terem rinite alérgica, a criança tem uma chance aí até 80% de ter também um quadro alérgico. E Isso se já você alerta, percebe, né, o diagnóstico. isso já chama atenção. E se a criança, quando tem piora desses sintomas, quando tem contato a um determinado alérgeno, a gente pensa aí na rinite alérgica. É Agora eu muito vejo. Não, pode Diga. falar. Não, não, fale. É o seguinte, é porque eu vejo por aí, eu achei essa parte interessante, porque, por exemplo, você sabe, a gente falou sobre isso, a tal da rinite neonatal, né? Que é Isso, muito comum pronto. que o Bebê muito bebê tenha pequenininho. Uhum, obstrução nasal. E aí eu já vi, claro. por exemplo, aquela história de chegar e dizer assim, ó, sabe que ele tinha rinite alérgica com 3 meses de idade
partir e de 12 passaram um meses é muito antialérgico. improvável, né? Aí eu acho que assim, eu acho que essa pergunta é no sentido de dizer assim, rinite alérgica Cri- clássica não é comum na criança pequenininha, Muito até 1, 2 pequenininha. anos de idade, né? Na Não, criança não. pequenininha é muito mais comum essa rinite neonatal, essa hiperreatividade nasal por imaturidade da mucosa, né? Perfeito. E a Com rinite, certeza. a gente sabe que na marcha atópica, né, o que é mais comum na criança pequena é rinite, é dermatite atópica, é Tópica. alergia alimentar, a sibilância pode acontecer, a depender do contato com o vírus, mas a rinite vai ser do menino um pouquinho mais velho, Mais né? pra Então, eu acho que era frente. nesse sentido Uhum. da gente dizer assim, ó, se a criança tem tudo isso que a Erika falou muito bem, tem 2, 3 anos de idade e tá com esse sintoma fora de quadros de resfriados ou síndromes gripais, o Isso. diagnóstico é clínico, não precisa de nenhum exame complementar, não precisa fazer nasofibroscopia, não precisa colher Pronto. exame nasal para Fazer ver contagem de eosinófilo, não periquiteste. sei o que, nada disso. O Pronto, diagnóstico é exato. clínico, né? A Érica não pede Exatamente. nenhum exame, vai lá, escuta a história assim, não, rinite alérgica, ponto. Né? Exatamente. Claro, se você Beleza. quiser confirmar a alergia a um determinado alérgeno, aí sim, Aí você vai você testar um vai prick pedir, teste, no racha, enfim. Mas um não precisa para um imunocap. diagnóstico da doença. Isso. Beleza, vamos lá Exato. para essa outra. Eita, também, essa é do dia a dia também, pediatra otorrino. Como distinguir infecção de garganta por vírus ou bactéria? É uma aula também, né? Vamos tentar simplificar, né? Para não ficar muito longo. É Então, bem. a infecção de garganta por vírus tem algumas características que chamam a atenção para a gente. Então, normalmente, a criança vai ter o quê? Vai ter febre nas duas, a criança pode ter febre. A febre costuma ser mais alta na infecção bacteriana, mas a criança pode ter febre alta também. Na infecção viral, por exemplo, na herpangina, faz aquele febrão, né? Mas aí o que a gente encontra? A gente encontra a afta, que já é uma coisa que A afta fala já do fala vírus, contra né? a Pro bactéria, vírus. né? Pronto, perfeito. A criança costuma ter o estado geral relativamente bom. A criança com a infecção bacteriana costuma ficar mais prostrada, Mais mais derrubadinha. molinha, mais abatida, né? A doença viral costuma vir associada com sintoma de via aérea superior, então a criança vai ter o nariz entupido, vai escorrer o nariz, que não costuma acontecer na infecção bacteriana. A infecção bacteriana é aquele menino que está com febre, está abatido, não consegue engolir nada, cheio de gânglio no pescoço, Mas não né? tem Que é muito outra. catarro, não tem catarro, né? Isso não é de estar com tosse, cheio de catarro, nariz entupido. Então, essas características já nos chamam a atenção para a infecção viral. A infecção viral, ela pode ter exudato também, então aquelas plaquinhas, elas não são exclusivas da doença bacteriana, mas são bem mais comuns na infecção bacteriana do que na infecção viral. E as aftas que a gente conversou, que quando a gente vê a criança, examina e a gente olha a afta, a gente já esquece a bactéria. A afta a gente já fica bem tranquilo, né? Olhou a afta, Isso, você já já fica, tranquilo por exato. um lado, aperreado por outro, porque a herpangina é uma doença que é 4 dias de terror na vida da Cruel, família e do pediatra, né? cruel. Com certeza. Muito Mas assim, sofrida. eu acho que o principal que o pessoal precisa entender como a Erika falou muito bem isso, eu queria que ficasse como mensagem. Dá para você ir no domingo à noite, se você tiver aperreado no pronto atendimento, e dá para você esperar para na segunda o pediatra que acompanha o doutora Érica reexaminar. Às vezes o médico da urgência, naquele afã de tentar evitar uma falha, uma não medicação de infecção bacteriana, uma complicação, tende, isso os estudos já mostram, né, que nos serviços de urgência tende a ter uma maior prescrição de antibiótico para amidalite aguda. Mas dá para, às vezes, aguardar para um segundo exame clínico sem maiores problemas, dando o que a gente sempre orientou para dar para febre. Dor e febre medica para o sintoma. E aguarda um Perfeito. pouquinho, sei lá, coloca um própolisinho e espera para um reexame. Até porque, se for uma infecção viral, o quadro vai defervescendo, ou seja, ao longo dos dias a gente vai vendo uma Vai melhora clínica. melhorando. Então, eu acho que a luta, né, da pediatria, da otorrino, de todos hoje, é mostrar para as pessoas que o antibiótico não é o remédio para a garganta. Eu vejo muitas histórias. Com Sei lá, certeza. amoxicilina é remédio para a garganta. Não, minha amiga.
a amoxicilina é um antibiótico para pneumonia, sinusite, otite, amidalite, um monte de ites se trata com amoxicilina. E o remédio para a garganta doendo é paracetamol, Novalgina, ibuprofeno, você escolhe de Ibuprofeno, acordo com as perfeito. questões do dia a dia. Então, assim, é muito importante tomar esse cuidado para que a gente não tenha os impactos da prescrição desnecessária de antibiótico para a De antibiótico. criança e para os que os rodeiam também, porque a criação de bactérias resistentes impacta a Claro, isso impacta comunidade, para né? todo mundo, claro. Todo mundo que Aí está ao daqui a redor, pouco a não só gente vai aquela ter que dar, criança, né? vão ter que dar tiro de canhão para matar um rato, né? Dar um E- antibiótico de amplo espectro, porque você, por exemplo, a gente tem situações, como eu estava vendo na Espanha, 70% de bactérias comuns que deveriam responder, por exemplo, o pneumococo, que causa otite, por exemplo, não responde à amoxicilina isolada em dose normal. Isso Já ocorreu tem por quê? Pelo resistência, né? excesso de prescrição. Então, Com pessoal, certeza. Vai pais e mães selecionando, também, né? Vai selecionando os bichos, né? nem ache que o doutor da emergência é ruim, porque não passou antibiótico para a garganta do seu menino, nem também desconfie do seu doutor quando ele disser para esperar um pouquinho, que tá com cara de vírus. Vamos aguardar um pouquinho e ver como é que a coisa vai andar. E para os médicos, eu acho que inclusive tem critérios clínicos, né? Que é os critérios de Centor, né? Eles são critérios simples que você aplica essa escala para verificar, ó, é mais para bacteriano ou é mais para viral, num caso de dúvida, né? Então, assim, acho que a principal mensagem para os pais aqui é não ache que o antibiótico vai Calma, né? resolver a dor, etc, né? Mas vamos Isso passar mesmo. para a próxima. Antibiótico é para bactéria, né, Flávio? Se não for bacteriano, Otite, não adianta. não adianta. Se for vírus, Não não vai adianta. cheirar, não vai acontecer nada. Otite de Exato. repetição. Criança de 3 anos. Aí eu lhe pergunto, nesse sentido, eu vou ampliar a pergunta seguinte. Quando se pode falar que é otite de repetição e o que a gente precisa olhar nessa criança, digamos assim? Prestar atenção. Então, otite de repetição, otite recorrente, a gente chama aquela criança que faz otite média aguda, né? A gente falando de otite média aguda nesse caso, né? Porque tem as Sim. externas, vamos falar A só gente da não está otite falando média a da aguda, praia né? da piscina. Pronto. Então, é aquela criança que faz pelo menos 3 otites médias agudas em 6 meses ou 4 otites médias agudas em um ano. Aí a gente já considera isso uma otite média aguda recorrente. Tá? E O aí, que é que a gente precisa observar a investigar, mãe ou o né? pai com fatores de causa principal, digamos Pronto. assim, na pediatria? A gente pensa muito nessa faixa etária, inclusive em hipertrofia de adenoide, né? Então, a adenoide é um tecido linfóide que fica lá na passagem do nariz para a garganta, num lugar chamado cavum, e ele fica muito próximo Bem da tuba pertinho. auditiva, pronto, que é aquele lugarzinho que a gente conversou que comunica o nariz com o ouvido. Então, na criança que tem hipertrofia de adenoide, é muito comum que essa adenoide fique colonizada, que a criança faça adenoidite de repetição, e aí isso pode fazer com que a criança faça otite de repetição. Então, isso para mim, assim, numa criança É o dessa que faixa procura etária, é primeiro, o que né? primeiro a gente procura, exatamente, é o mais comum, né? Então, a criança que faz muita infecção de repetição, não só otite, mas fica muito gripada, a gente vai pensar não 3, mas 4, a gente já pode pensar em imunodeficiência primária, né? Flávio, não é Sim, uma é muito doença importante dizer isso, né? comum, mas precisa levantar o alerta. É um dos alertas aí para a gente pensar em imunodeficiência primária, são 4 ou mais otites médias agudas em um ano. Precisa investigar também, se a gente excluir essa parte aí do nariz, se tiver tudo bem lá com o nariz, a gente precisa investigar. Tem discinesia ciliar também, que é uma coisa mais rara, mas também pode acontecer. É uma desordem Acho que genética que também pode fazer. que aparece mais mesmo é aquela criança que entrou cedinho na creche, pegou todas as Isso, escolites que podia pegar e aumentou demais esse tecido linfóide, né? Como resposta, antecipou um aumento perfeito. numa via aérea que já é mais curtinha e está dando essa Estreitinha, repercussão, né? Então, exato. enfim, o mais comum é procurar a tal da adenoide mesmo como causa. Agora, lembrando como a doutora Érica falou, a gente está falando de otite média. Se for a da piscina,
Aí é feijão com é fácil, né? O menino Bota faz um natação. tampãozinho, né, Flávio? Bota um tampãozinho e protege, né? Mas assim, essa que a gente está falando é a otite Da média aguda gripe, a das otite da infecções. gripe, né? Outra coisa que ela Isso. falou muito importante é o seguinte: outro sinal é quando dá adenoide, né? Que a criança pega esses quadros e ela se recupera muito lentamente ou quase sempre complica. Por quê? Se a adenoide está grande, não drena a secreção não sai por canto Isso. nenhum. E aí É acaba aquele menino ajudando. eternamente encatarrado, né? Isso, é um menino que no catarro não acaba nunca, quanto mais puxa, mais vem. Isso. Mas Exato. vamos para a próxima. A gente tem muitas aqui, eu nem sei se a gente vai chegar no tempo, mas vamos em frente. Essa é interessante. Minha filha de 4 anos coça muito o ouvido, mas não tem dor. Acho que é muito comum, né? No dia a dia das mães reclamar. Eu pego uma menina Muito. coçando o tempo todo o ouvido. O que é que causa normalmente essa coceira no ouvido do menino? A gente tem algumas causas. A mais comum é uma descamaçãozinha mesmo da pele, uma dermatite, como se fosse uma caspa ali que a gente tem no couro cabeludo. A gente faz a dermatite no ouvido também. O ouvido descama. E aí, essa descamação, esse eczema causa coceira. A gente pode ter excesso de cera também, pode causar coceira. E muitas vezes essas crianças que descamam, os pais volta aquela conversa que a gente falou do futucar demais o ouvido. Aí o pai vai o quê? Futuca, quanto mais futuca, mais descama, quanto Piora, mais vai descama, mais infeccionando. coça. Pronto, aí você entra num ciclo que você não consegue sair, e o menino é o tempo todo mexendo no ouvido, e o menino é o tempo todo mexendo no ouvido, né? Aí tem que levar no otorrino, que ele vai constatar, o pediatra, e vai medicar Isso. especificamente. Eu vou até, assim, aí falando da minha vivência de pediatra, é muito comum a bebê, a gente sabe que o bebê até 3 meses, né? 3, 4 meses, tem muita tendência a ter a dermatite seborreica, a caspinha, a crosta láctea. Isso. E como a pele do conduto auditivo de dentro do ouvido é, digamos assim, estruturalmente igual à pele de fora, pode dar a mesma dermatite seborreica no ouvido. Isso. E um dia você vai limpar lá o bebê e tá aquele negócio meio molhado, até saindo uma secreção, a mãe fica doida. Aí eu digo, olha, calma, tudo indica que seja essa. Aí quando você. Né, isso eu falo para os colegas aí, às vezes, que estão assistindo, que nem são pediatras. Olha lá na cabecinha do menino. Se tiver aquelas caspinhas aqui, já deu metade do diagnóstico Já sem nem fica olhar o tranquilo, ouvido. Né? exato, fica fácil, né? O negócio já botou o É isso diagnóstico mesmo, já ali. sabe o que é. É isso E aí aí. passa a gotinha pro ouvido, tá tudo certo, tá Pronto, tudo resolve. resolvido. Né? Então, Exato. A vamos para a preocupação é próxima. sempre que seja uma otite, né? O menino tá mexendo, será que é otite? Não, e eu já vi até chegando Né? o paciente para mim, assim, tomando antibiótico de amplo espectro, porque isso é uma otite com efusão de. Mas peraí, o menino não tem um catarro, não tem nada, só sendo uma coisa Só muito rara. coça, né? Aí você olha lá, tá lá o menino com aqui a sobrancelhinha toda descamando, tá a cabeça, Descamando, tá parece antibiótico, vamos tratar do outro jeito aqui. Mas vamos com lá para a certeza. próxima. Essa também é interessante, do ouvido também. Pronto, o vidro. Como é que se limpa o vidro de bebê? Como é que se limpa o vidro de criança? O que é para fazer e o que não é para fazer? A gente, otorrino, tem uma piadinha que diz que ouvido é para ser limpo com o cotovelo. Não sei se tu já ouviste isso. Não, essa foi boa. Pronto, é limpar com o cotovelo, que é o quê? Você não consegue botar o Ó, cotovelo no ouvido, tá me né? dando aqui o tempinho de 1 minuto e 55, mas já vou avisando pro pessoal. Eu fecho, salvo, e tem mais algumas aqui. Se a doutora Érica puder ficar, eu já abro outra. Claro, imagina, que é Então, isso, com certeza. então dá tempo de terminar essa ainda. Pronto. Então, a limpeza do ouvido, o que a gente precisa limpar é só aqui a partezinha externa da orelha, né? Então, primeiro que o pai tem que entender, e a mãe, é que cera não é sujeira, meu povo. Cera é proteção para a orelha. O pai e a mãe Deixa ficam aflitos, não quieta a pode olhar cera. uma cera, é um desespero, meu Deus do céu. Não pode, não é. A cera, ela tem uma função de proteção, né? Então, a limpeza é só aqui do lado de fora. Enrolou o dedinho na toalha, na fraldinha, você limpa aqui onde o dedinho chega e acabou, pronto. Não precisa ir mais dentro da orelha. Se você quiser usar o cotonete para limpar aqui as dobrinhas do lado de fora, dobrinha, viu, mãe? Pode. Mas dentro do buraquinho do ouvido, de Eu falo jeito só o nenhum. seguinte para a mãe, eu digo, olha, não limpe nada que você não esteja vendo.
O que Pronto, você vê, você limpa. O que perfeito. você não vê, você deixa quieto, né? Perfeito, é isso E aí, exatamente cotonete, isso. não diga às pessoas que vão fazer chá de bebê, muito obrigado, mas cotonete eu dispenso, né? Digo, não Isso aí, precisa. exato, não tem utilidade Ó, nenhuma. eita, esse aí foi motivo de moído ontem. Eu Não é? publiquei esse Eu post, mas repostei, eu inclusive. vi, Achei tão bem porque escrito que eu não conseguiria falar melhor do que você escreveu. Eu falei, pô, eu vou repostar, que esse aqui merece demais, não viu? é brincadeira não a luta que Achei é maravilhoso. Une o explicar para o inútil ao povo. desagradável. Meu querido, você foi muito feliz nessa colocação, viu? Sabe o que eu achei interessante? O que eu achei interessante, Fantástico. assim, é vendo dos colegas, né, muita essa recepção positiva, o que mostra uma mudança de pensamento, né? Então, Com só para certeza. falar dessa pergunta, a gente vai falar, a pergunta é sobre raio-x da face em criança, né? Então, assim, não só a questão do lado dos médicos, que realmente parece uma mudança de pensamento mesmo, de não pedir, por outro lado, até os técnicos, eu vi técnicos de radiologia comentando, dizendo, olha, esse exame é terrível de fazer numa criança pequena, pelo amor de Deus e tal. Então, assim, fale para o povo escutar, porque eu quero que também o povo não ache que o doutor está Que é doido, coisa tua, que né, não Flávio? precisa de raio-x para diagnosticar sinusite. Então, qual é o protocolo? Precisa de algum raio-x dos seios da face para a doutora Érica dizer que é uma sinusite aguda? Nem com 2 anos, nem com 12, nem com 20, nem com 50, né? A gente não usa radiografia de seios da face para diagnóstico de sinusite nunca, em nenhuma situação, gente, mesmo, de jeito nenhum. Não existe essa indicação, nem por exceção, não tem, não se usa nunca. O diagnóstico de sinusite aguda, ele é clínico. Quando é que a gente vai pensar em uma criança com sinusite aguda? É aquela criança que gripa, e aquela gripe, aquela secreção se estende por mais de 10 dias, ou então é aquela criança que começou com um quadro, melhorou ali, em torno do 5º dia ela piora. Começa com febre, a secreção fica mais espessa, amarelada, começa com tosse. Então, a gente também, nesse caso, faz o diagnóstico de sinusite aguda bacteriana, né? A gente não precisa de raio-x. Agora, talvez o Quando... pessoal confunda um pouco, quando não tem como fazer o exame de endoscopia nasal, às vezes o Pronto, raio-x pediatra de cavo. mesmo pede um raio-x lateral, que a gente chama raio-x De do cavo. cavo, como a doutora Perfeito. Érica falou, para olhar de forma bidimensional o tamanho da adenoide, o que não é o ideal. Mas, por exemplo, Mas muitas vezes é o possível. Muitas eu estou vezes é aqui o em Bananeiras, possível. não tem como fazer uma endoscopia. Claro, Então, se com eu peço um raio-x certeza. do cavo e vem normal, vem tudo Tu ok, já eu já fica vou mais para outro tranquilo, caminho. né? Então, assim, não Com confundam certeza. raio-x dos seios da face para diagnosticar sinusite com raio-x Com do cavo, que raio-x. às vezes o teu pediatra vai pedir E o para otorrino decidir. também pede, viu, Também pede, né? Flávia? A gente também usa a radiografia de cavo. Claro que sempre que possível a gente dá preferência à endoscopia nasal, é um exame muito mais rico. A gente consegue avaliar a criança respirando, né? Então a gente consegue ter certeza do impacto que aquela adenoide está tendo ali. Na radiografia, se a criança não estiver inspirando, a gente pode ter ali uma falsa sensação de ser muito grande. Não de estar normal, tá beleza, como você falou, já fica despreocupado. Mas às vezes a gente tem um falso diagnóstico de uma adenoide muito grande, a criança está engolindo, o céu da boca lá, o palato foi lá para cima, e aí pá, tirou a foto ali naquele minuto, e aí a gente tem Empurrou e aquela deu uma... sensação errônea, pronto, de adenoide ser muito grande, né? Mas em vias gerais é um bom exame, a gente consegue avaliar sim, se há ou não hipertrofia, isso aí já é uma coisa que já ajuda bastante. E foi bom tu falares isso, porque às vezes a pessoa vai assistir, meu Deus, mas o meu médico, o meu otorrino me pediu um raio-x, então ele não presta. Não é isso. É como tu Entendo, pontuaste muito são bem. raio-x É diferentes. A gente está raio-x diferentes. falando Pronto. do suprassumo das emergências, né? Que a É gente isso vê. Fui na aí. emergência, o menino estava com catarro e febre, pediu um raio-x, viu lá que tinha um seio da face lá com um velamento ou com espessamento mucoso, só que um resfriado comum, uma Também rinocinusite faz.
viral, uma síndrome gripal vai dar uma Faz. rinocinusite viral. E vai estar lá Perfeito. alterado e não vai mudar a conduta clínica, Significado né? Então, nenhum. assim, o Isso. pessoal entender, isso não é conduta brazuca, não. Isso é no mundo todo, na China, na Europa, na Isso. França, nos Estados Unidos, em todo lugar, Isso hoje é é consenso que não consenso. se perde, né? Vamos pro Perfeito. Isso aí. sim, essa é outra coisa importante, né? Acho que essa é uma coisa também que houve uma mudança de paradigma, né? Então, otite recorrente, né? Com secreção no ouvido. Eu acredito que seja, não Pronto, eu sei se é fiquei até na secreção, dúvida. se é secreção saindo ou secreção Isso. lá Lá atrás do na orelha tímpano. média. Aí Exato. vamos considerar primeiro essa hipótese do dia a dia, né? Otite comum. Precisa tomar antibiótico toda vez que tem uma otite média aguda sem estar escorrendo secreção pelo ouvido? Não, porque muitas vezes a otite média aguda ela é viral, né? Então, a maioria dos casos das otites médias agudas, assim como as amidalites, elas também são causadas muitas vezes por vírus. E vírus, como a gente conversou, antibiótico não mata vírus, né? Então, se for uma otite média aguda viral, você vai tomar um antibiótico à toa. Não vai ser necessário, você vai estar usando uma medicação desnecessária, né? Então, muitas vezes a gente Normalmente não precisa. a gente só prescreve, muitas vezes, só quando a criança é muito pequena, Muito né? pequenininha, isso, menor que 6 meses, a gente Ou acaba se for bilateral, né? bilateral, isso. Em crianças de 6 meses até 2 anos, sendo bilateral, a indicação é Acima de fazer 2, aí vai ser menos ainda a prescrição, né? De perfeito. antibiótico. Exatamente. São aqueles quadros mais severos mesmo. Se a criança tiver uma febre muito alta, toxemiada, então a criança, né? Aí ela tivesse sinais de severidade, aí a gente já trata. Mas normalmente não é isso que acontece. E aí a gente consegue acompanhar, reavaliar, pede para voltar com 48 horas, ver como é que a criança está. Muitas vezes ela já está muito melhor. E aí não precisa fazer nada. Isso foi uma mudança, né? Eu acho que na época que eu estava na residência, que foi publicado aqueles estudos lá da Holanda, né? Onde eles acompanharam dois grupos de criança, né? Acompanhou uma criança com otite que estava com otite e fez só o analgésico ou barra anti-inflamatório por 48 horas e reavaliou, e só medicava com antibiótico se piorasse, e o grupo que fazia o tratamento mais intensivo. E viram que nas crianças maiores podia muito bem acompanhar, fazer o analgésico anti-inflamatório, e a maior parte delas não precisou nem precisava de nenhum Isso, antibiótico, né? Então eu acho que exato. mudou um pouco isso na pediatria. Na pediatria de antigamente era otite igual a antibiótico, né? E hoje é otite às vezes é antibiótico, né? Então eu acho É que na isso otorrino é aí. a mesma coisa, né? Mesma coisa, mesma coisa. E a gente tem Agora, essa vantagem de conseguir reavaliar, é como tu falaste, né? O médico da emergência é aquele, se você puder ir lá no seu médico, no seu pediatra, no seu otorrino, marcar consulta, é o ideal. Porque o problema do colega da emergência é o quê? Ele fica com medo da complicação. Eu estou vendo ele aqui não agora, mas conhece, será né? que ele Não vai. está Ele não conhece, acompanhando. nunca viu aquela criança, não sabe se vai ver de novo. Então, esse medo acaba fazendo com que ele prescreva antibiótico, né? Às vezes, muitas vezes sim, é uma necessidade, e a gente não, né? Flávia, a gente consegue pedir para o menino voltar. Se você achar que piorou, volta amanhã, volta depois de amanhã, vamos ver como é que ele está evoluindo, e com isso a gente consegue evitar, né, o uso do Vou até antibiótico. aproveitar e dizer outra dica, né? Que eu acho que é do pediatra e do otorrino para os pais. Se a criança está reclamando de dor de ouvido, não é pingar gota de nada no ouvido dela, nem colocar, sei lá, o povo inventa de colocar tudo no ouvido Inventa. da criança, que vai resolver aquela dor. Você dá um remédio para a Para dor, dor. que é o mesmo remédio que você dá para a febre. Perfeito. Então, inclusive, colocar essas mil coisas no ouvido vai, inclusive, dificultar a análise por parte do médico quando ele for Isso, examinar. exatamente. Para a Porque gente vai fazer a estar, às vezes, aquela otoscopia. maçaroca lá que você não consegue ver, não vai conseguir limpar porque está inflamada, a criança não vai Não vai deixar deixar. limpar para ver o tímpano. Então, assim, dica do pediatra, e eu sei que é da otorrino também. É, Tá com dor? Dê remédio para dor. e Inclusive, não pingue no livro nada, de sem febre eu coloquei receitamento. bem isso, assim, coloquei, ó, dor barra febre e irritabilidade, porque todos os remédios de uso comum, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, têm efeitos antitérmico, analgésico e o ibuprofeno anti-inflamatório, Inflamatório. sabendo de que o Uhum. ibuprofeno não é
um remédio para todas as situações e todas as idades. Mas, Isso. no caso de um Quando autismo, pode possível, ser né? usado Uhum. tranquilamente, que tem até um efeito Isso. melhor, né, do que os outros para um tempo maior sem dor, Controlezinho. um controle melhor. Isso. Mas era Perfeito. basicamente isso. Vamos para cá. Esse é bem específico, né? Mas eu achei interessante porque é o seguinte, não é só fístula branquial, todas aquelas Colobomazinho, né? malformações, né? Que tem aqui o recessozinho anterior, que as crianças nascem às vezes com algumas malformaçõezinhas próximas aqui do vídeo. Normalmente a cirurgia hoje é indicada quando ocorre alguma complicação ou é quase sempre feita? Só quando tem alguma complicação, infecção recorrente. Normalmente a conduta é expectante mesmo. A gente Não só mexe, está acompanha, quietinho lá, né? não mexe, tá quieto, não mexe. Agora, falando do Coloboma aureus especificamente, a gente tem que lembrar da importância de investigar outras malformações junto, Sim, no né? rim. Então, a criança pode ter malformação de orelha interna, malformação renal. Então, lembrar da importância. Então, aquele furinho aqui, muitas vezes não vai ter nenhuma importância. A gente conhece um monte de gente aí que tem, adulto, nunca teve problema nenhum, mas pode vir junto dessas outras malformações. É importante lembrar só para o pediatra lembrar de investigar e avaliar direitinho isso, Principalmente né? essa que você falou, né? Que pode ter uma correlação com uma formação renal. Então, nessas crianças que têm uma formação na região próxima do ouvido, esses recessos, o coloboma, dá uma Isso. avaliada mais Uma cuidadosa, atençãozinha. né? Dá uma atenção maior para elas. Mas pronto, essa é outra também muito complicada e dolorosa, né? Operou adenoide, pode voltar. Pode, né? Mas não é algo comum. Os estudos mostram que isso acontece em menos de 10% das vezes. E assim, o que a gente vê é que muitas vezes não foi a adenoide que voltou. Foi a adenoide que muitas vezes não foi retirada completamente, sabe? Hoje em dia, com a cirurgia por vídeo, a gente melhorou muito isso, né? Porque antigamente muita gente ainda faz assim, você ia lá só com a cureta, raspava, pronto. Você não tinha uma visualização da região e Aí muitas vezes deixava um ficava ali retinho, né? resto, pronto. A criança vai continuar tendo contato com alérgeno, com bactéria, com vírus, vai continuar tendo. E aí, do mesmo jeito que cresceu a primeira vez, pode crescer de novo, né? Mas com a cirurgia por vídeo, a gente acaba conseguindo remover toda a adenoide visível e a gente minimiza mais ainda essa recorrência. Mas é uma possibilidade, sim. Principalmente quando você opera a criança muito pequenininha. Agora eu vou dizer aqui uma vivência minha de pediatra. Eu sempre digo para as mães, quando vão operar, quando tem indicação, né? Eu falo, Claro. olha, se tem indicação e faz a cirurgia correta, vai tá tudo bem. Agora, não se esqueça de uma coisa. Se a criança tem rinite alérgica persistente, e vai operar adenoide, porque tem síndrome da apneia obstrutiva, etc., ele está operando a adenoide, ele está tirando a obstrução, mas ele não está curando a própria rinite. A Isso. cirurgia não é para a rinite alérgica. Então eu vejo que às vezes tira a adenoide, dá uma melhoradazinha no menino na Dorme respiração melhor noturna e ali, tal, né? mas o povo relaxa no controle ambiental e nos cuidados com a rinite. Aí lá vai o menino todo com respiração ruidosa, tarará, a adenoide voltou. E Não muitas prestou. A vezes cirurgia não prestou, né? isso, e eu sempre digo o seguinte: primeiro, tudo bem, reavalia com o otorrino, mas nós precisamos sempre reforçar que se tem um diagnóstico concomitante da rinite alérgica, a cirurgia não foi para a rinite. Isso. Então, não relaxem pós-cirurgia de tratar a Os rinite, porque cuidados da senão rinite. vai E porque a terminar volta da adenoide é rara. Então, o mais incomum. provável é que o motivo do nariz entupido seja outro realmente. O De mais comum é fato. relaxar e a rinite ou qualquer outra, assim, E acontecer. é Mas isso é isso mesmo. mesmo. Beleza. Sim, essa é interessante também e rápida. Aliviar dor do ouvido em viagens. Como é que faz aí? O que é que se pode fazer? Então, o ouvido dói lá na viagem por conta da diferença de pressão. As cabines são pressurizadas, né? Cada dia melhor pressurizadas, mas mesmo assim pode acontecer ali uma mudança muito brusca da pressurização. E aí o tímpano retrai e a tuba fecha, aí dói. E aí o que que a gente tem que fazer para melhorar? Abrir a tuba. Como é que a gente pode abrir a tuba auditiva?
bocejando, abrindo e fechando a boca, mascando chiclete, bebendo alguma coisa. Se a criança mamar, colocar no peito ajuda bastante durante o voo. Mas, assim, é importante que as mães entendam, isso acontece com alguma frequência, que as crianças alérgicas, elas costumam ficar muito obstruídas, e se eu viajar de nariz entupido, É vai doer o meu batata palha, ouvido, né? vai doer o meu ouvido. Então, assim, é importante que o nariz esteja livre. O menino precisa estar respirando bem Lava, pelo nariz. se for, Lava né? antes de sair Se de tiver rinite casa, alérgica, faz o spray, dá um uma dose de corticoide antialérgico. nasal, toma um anti-histamínico. E se isso é uma coisa que vem acontecendo com frequência, e assim, se a criança faz isso tudo, e mesmo assim, sempre que viaja sente dor, a gente orienta até a fazer um analgésico mesmo pro voo para tentar Um minimizar pouquinho antes, né? isso, para tentar minimizar o desconforto. Nada de Beleza. pingar gotinha no ouvido, porque É, não não adianta, adianta pingar a viu? gotinha. Que a É. mãe sempre vai na consulta, doutora, me passa uma gotinha aqui para essa dor de ouvido, não adianta. Não... Pode botar 1000, só vai ficar sem ouvir direito. Já Exato, não ia ouvir. adianta nada. É só o psicológico Agora, da mãe, né? essa história aí do gotejamento pós-nasal. Primeiro explico para o O pessoal que que é, não né? sabe o que é isso e o que pode provocar, o que é essa situação de gotejamento pós-nasal. O gotejamento pós-nasal nada mais é do que aquela secreção que a gente vê saindo aqui para fora do nariz do menino, o nariz escorrendo, aquele catarro. Ele pinga do jeito que ele vem para frente, ele vai para trás também. E ele vai, a gente tem uma comunicação do nariz com a garganta, então o buraquinho do nariz ele vira um buraco só lá no fundo e desce para a garganta. E aí a secreção ela fica pingando lá para o fundo da garganta também. E além de mau hálito, como foi colocado aí por quem perguntou, eu acho que o mau hálito é o menor dos problemas É da verdade. criança, né? O mau hálito é o bônus. Então, tu perguntaste o que causa, né? Qualquer coisa que faça aumento de secreção no nariz. Então, rinite, sinusite, hipertrofia de adenoide, é muito comum de fazer isso. Então, a secreção fica presa, fica retida no nariz. Na hora que o menino deita na cama para A dormir, tosse parece assim que dispara. tu liga, isso, tu liga a chave. E aí vem a tosse, 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 tosse que não acaba nunca. Então é aquela tosse com essa característica noturna, quando a criança se deita pior, aquela criança que tem queixa nasal, a gente pensa logo nessa possibilidade de gotejamento pós-nasal. Então tosse crônica é uma coisa muito frequente nessas crianças, a criança tosse semanas a fio, e não melhora dessa tosse, toma tudo quanto é Pigarro xarope que tem também, na né? farmácia, né? Começa a ficar com pigarro, né? A mãe Pigarro, fala que a criança está sensação de toda corpo hora. estranho, o menino diz que tem alguma coisa presa na garganta. A criança asmática, ela pode entrar em crise, ela pode começar a fazer broncoespasmo por conta disso também, começa a chiar o peito Pode por conta desse desencadear gotejamento. uma laringite por ficar ali aquela secreção como se Não é fosse um quadro. comum, mas Hum. é possível, com certeza. Por exemplo, Pode pode acontecer. à noite, né, vir aquela tosse ladrante por ter acumulado Isso, secreção ali, claro, inflamada a região. com certeza. Pode sim, Entendi. pode sim. Beleza. Então, assim, o que eu falo assim é que gotejamento pós-nasal é digamos, é o que vem como complicação desses quadros de vias aéreas superiores e precisa tratar direitinho mesmo, senão é um inferno para a família, porque assim, É, termina como a Erika falou, é aquela situação onde a criança parece estar tudo bem, aí a mãe está morta de cansada, eu vou dormir, tá ótimo, deitou, puf, 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 tosse, 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 e fica todo aí doido. fica a mãe e o menino a noite toda acordado, E né? muitas vezes, se ela tivesse lavado bastante ao longo do dia, tivesse Isso. feito o uso da medicação que foi prescrita para descongestionar, dependendo da idade, aumentado um pouquinho a cabeceira A da cama, cabeceira. evitado a temperatura muito fria no quarto, às vezes tudo isso ajuda que essa secreção não seja muito represada e não dê muito esse sintoma, né? Porque é como se a Exata. Não secreção dê tivesse tanto trabalho. represada e pingando e dando aquele estímulo para os receptores de tosse. Não é brincadeira, não. Isso. É fogo. É cruel, é cruel. Bom, essa é a história da PFAPA, né? Amidalite sem febre, com febre em intervalos marcados. Mas a pergunta é essa, é assim: otorrino, pediatra, Cadê o reumatologista. reumato, né? E aí, para quem vai primeiro?
Esse aí foi o motivo da nossa conversa, né? Tipo, não manda pro otorrino. Como assim não manda pro otorrino, né? Só porque eu não... Então, assim, na verdade, qualquer um desses médicos pode acompanhar essa criança. O importante é que o médico que esteja acompanhando faça essa hipótese diagnóstica, né? Conheça essa doença, saiba que ela existe, que ela é uma entidade que está aí, porque, como tu bem falaste na live que você fez com a reumatopediatra, se a gente não conhece o problema, a gente não pensa nele, né? A gente só vai pensar num problema a Exatamente. partir do momento que a gente tem conhecimento dele. Então, essa divulgação, conversar sobre isso, eu acho super importante para qualquer especialidade, para o pediatra geral, para o otorrino, para o reumato. Então, acho que é importante ter lembrar dessa entidade, né? E aí, nesse caso, pensando nisso, qualquer um poderia acompanhar esse paciente. Geralmente, quando mandam para o otorrino, já é pensando em tirar a amígdala, que tu Mas foi falaste que isso tu que eu não gosta falei, de viu? mandar, Mas foi né? isso aí que eu falei. Mas a amidalectomia, ela é uma possibilidade para FAPA, mas é uma possibilidade assim, o final de Pois tudo, né? é. O menino já tratou, já usou corticóide, já usou colchicina, o menino continua fazendo crise, o intervalo está cada vez mais pertinho, é aquela medida assim desesperada e ainda assim conversando com a família de que não necessariamente a cirurgia Vai será a ser resolução resolução. dos problemas, né? Então, ainda tem essa questão de tem que ser muito trabalhado com a família, essa expectativa, né? Mas realmente a cirurgia é o final da linha. Tem que ser não é Eu a falo só primeira assim opção, né? que é importante lembrar que a PFAPA não é um episódio infeccioso. Então as pessoas às vezes Isso. confundem. Primeiro que não é tão comum quanto uma tonsilite de repetição. Então é muito mais comum ter uma criança que tem amidalite de repetição, infecciosas bacterianas e que Pô, precisa Geraldo. avaliar com o otorrino a tonsilectomia, a amidalectomia, do que uma criança com PFAPA e você vai mandar para avaliar a tonsilectomia pela PFAP. Então é importante dizer que uma coisa é muito mais comum do que a outra. Agora, uma vez suspeitada a PFAPA, tendo em vista que é uma doença imunológica, né, imunoinflamatória, e que o tratamento inicial não é a tonsilectomia, a Não amidalectomia, mesmo. por isso que eu falo que talvez o reumatologista ele traga a possibilidade de diagnósticos É diferenciais e verdade. tratamentos, digamos assim, um acompanhamento de tratamentos que não é da seara muito do Do dia a otorrino, mas do dia, né? pediatra, né? Não é Claro. do nosso dia a dia. Por isso que Não, eu penso que, verdade. assim, suspeitou, né? Eu acho que tanto o otorrino deve ficar de olho para mandar para o reumato, quanto o Isso, quanto o pediatra, né? pediatra, Dois. concordo. Porque, na A gente verdade, eu faz a penso que é o hipótese e reumato quem vai encaminha, né? o reumato quem vai bater o martelo na tonsilectomia mais do que o otorrino nisso aí, porque não é um Verdade. fator destrutivo, não é Verdade. infeccioso. Então, assim, agora, eu confesso que acho que precisa ser muito melhor divulgado o tema, porque é muito mais comum do que se pensa. E essas crianças estão peregrinando, tirando a amígdala às vezes antes da Isso. hora, tomando antibiótico de caminhão, e que é outro Não mundo, né? Outra resolve isso, doença, com né? certeza. Vamos lá, estamos chegando ao final. Essa é interessante porque a história do menino foi para a piscina, final de semana, tem rinite. Quando saiu da piscina, chegou em casa e começou a ter crise de rinite. O que é que tem na piscina que desencadeia a rinite na criança? Cloro, né? O cloro, ele é um fator irritante para o nariz até de quem não tem alergia. Então, a gente mesmo, às É, vezes, passa um dia todo na piscina, de noite está lá, com o nariz o entupido, olho porque também, né? isso, os olhos também, ele é um fator irritante. Então, no alérgico, isso acaba sendo muito mais intenso e muito mais importante. E a lavagem com soro ajuda demais. As minhas crianças que eu acompanho, meus pacientes que têm rinite, sabem que fazem natação. Eu digo que faz parte do kit da natação. Vai na mochilinha. Vai a toalha, vai o shampoozinho e vai o spray para lavar o nariz. Na natação é mais prático o spray, né? O jato contínuo, do que você levar seringa, soro, né? Você já Fazer deixa o uma sprayzinho da lavagem. natação para não esquecer, já deixa ele dentro da mochila, ele já fica para essa finalidade. Mas mesmo no lazer, na piscina de lazer, é importante lavar e quanto mais cedo lavar, logo depois que sair da piscina, melhor, porque diminui o tempo de contato do cloro com a mucosa do nariz.
Beleza, então o pessoal sabe, isso serve para rinite, serve para asmático. Às vezes você vai para Isso. um hotel no final de semana, você chega na beira da piscina, você já está sentindo aquele E cheiro de sente o cloro. cheiro. Esperar, espere, não coloca o menino agora, dê mais um tempo, porque às vezes vai acabar seu final de semana se ele pular e tiver com uma concentração tão alta que daqui a pouco ele já vai sair dali incomodado. Mas se É isso quiser aí. diminuir o risco, tá lá com sprayzinho, faz, porque acaba tirando aquelas partículas de perto da mucosa, né? Aquelas partículas do cloro. Bem, doutora Érica, olha, o doutor Convida mais longo que eu fiz até Eita, agora, quase 1 hora e meia, mas foi tá muito bom. Parece que o vendo? tempo não passou e o pessoal não saiu, o pessoal que estava aí não saiu. Queria lhe Coisa agradecer boa. porque acho que foi muito bom desse jeito, a gente interagiu numa caixinha, como o pessoal gosta de fazer, mas E queria lhe foi pedir para essa ótimo. semana abrir umas caixinhas lá no seu perfil, Com para o meu certeza. povo tirar Com outras certeza vai dúvidas com ser um você lá. prazer. O Com mínimo certeza. que as pessoas que assistiram podem fazer para agradecer a você é lhe seguir, ericasampaio.otorrino, certo? Como forma de agradecimento. Eu também agradeço. Espero que não seja a última vez que a Eu gente se agradeço encontre. muito a oportunidade. Tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. E como eu falei para todos e falei para o pessoal, eu faço isso aqui como uma forma também de trazer pessoas como você, que estão nas redes sociais trazendo um trabalho responsável, de qualidade, um conteúdo bom, para que a gente fique longe das fake news, dos Com picaretas, dos vendedores certeza. de milagres, e que a gente Isso. possa fazer crescer todos os perfis de médicos que estão na rede social, às vezes até sendo vítimas de chacotinha, blogueirinho, é um médico do Não é? Instagram, mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho social É também, isso né? Que é mesmo. o Mostrar que quê? tem gente boa Levar, também, né, Flávio? É levar isso essa aí. informação para as pessoas e principalmente fazer com que exista essa proximidade um pouco maior entre o médico, que é um profissional comum e deve Comum, ser claro. encarado assim, com as pessoas que precisam se informar. Eu falo, as doutoretes precisam ficar sabidas, a mãe, o pai precisa ficar sabido, precisa saber da doença do Claro. outro. E o médico Precisa que é bom, acha entender. bom que a pessoa fique sabida da doença, não acha Lógico. que Com existe essa certeza. troca, não. Mas é isso aí. Muito obrigado. Boa Querido, eu que semana. agradeço muito, viu? Para você também. Bom restinho de Fique com domingo aí, Deus. viu? Um abraço para todo mundo e Tchau, até. tchau. Tchau, Até até mais. mais.